Maria Aliette, que está lá hospitalizada. E agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, que se mostra em situações como a do seu Walter, que saiu da UTI, está em casa. Mas queremos te pedir que o Senhor nos ajude a discernir o teu cuidado em todos os momentos, em quaisquer acontecimentos. E que use também o ensinamento desta aula para nos lembrar do teu governo soberano sobre todas as coisas e para que o nosso coração seja acalmado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, minha gente. Estamos estudando os decretos de Deus. Tradução da aula numa frase: Deus manda no mundo. Ponto. Isso é ser Deus. Ele é soberano. Então, você vai se lembrar que você tem um livro que te ajuda, tem um texto escrito lá, e o texto desse livro segue a confissão de fé, mas não capítulo por capítulo. Estamos no capítulo 3 da confissão de fé, mas são os capítulos 4 e 5 do seu livro-texto que explicam o capítulo 3 da confissão de fé. Mantenha sempre em mente qual o capítulo que você está estudando aqui, que é o capítulo dos eternos decretos de Deus. Então você leia as páginas 51 a 67 do livro, ok? E eu gostaria de mais indicações. A gente tem dado muita indicação de livro aqui, e você pode sempre escrever que a gente vai te mandar outras dicas também. O meu mouse desativou, queridos, por favor. Voltou? Não. Aí, obrigado. Então, nós já dissemos, e eu vou correr aqui para não demorar, tá bom? Que a verdade da Bíblia só é recebida por nós com fé por causa da ação do Espírito Santo. É apenas quando o Espírito Santo confirma dentro do nosso coração, você está lendo o livro que tem a palavra de Deus e a verdade, é que o nosso coração sossega. Eu não tenho esperança de convencer você com argumentos lógicos, porque a mente de Deus é muito maior do que a minha e a sua. E nós não vamos entender tudo, mas eu tenho esperança de que você seja crente. Eu acho que você está aqui porque Deus trabalhou a sua vida. É por isso que eu arrisco ser pastor, porque eu creio que o Espírito Santo converte o coração de pessoas e submete a mente delas à mente de Deus. Então, nós vamos olhar agora para a Bíblia para crer o que ela nos revela acerca de Deus, sobre os seus decretos e como ele os executa. É assim que os nossos documentos, o Catecismo Maior de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, nos falam que devemos nos aproximar da Bíblia. E nós já lemos, semana passada, na formulação doutrinária da Confissão de Fé, no capítulo 3, no parágrafo 1º, que o Deus eterno, sábio, santo e livre, esse Deus cujos atributos nós já estudamos, ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Ou seja, não existe nada no mundo que Deus falou assim, e aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente esperou o jogo ontem para saber se o Brasil ia bater, apanhar ou sair de cabeça erguida, mas com uma preocupação danada se a gente vai ter jogo na quarta de final já. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus não foi pego em surpresa nenhuma, absolutamente. Porque aquele resultado, embora tenha dependido de ações humanas, sempre esteve debaixo do decreto divino. E aí a gente lê isso em Efésios, por exemplo, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós lemos isso em Atos, quando, depois de terem sido ameaçados pelas autoridades religiosas da época, os membros do Sinédrio, os apóstolos voltam, encontram a igreja e contam, e oram, dizendo, soberano Senhor, aqui se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Reis da terra e autoridades, Herodes, Pilatos e gentios e gente de Israel. Eles mataram Jesus, mas eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Estava escrito em Isaías 53 que Jesus ia sofrer. Estava escrito em Isaías 56 que o jeito de sabermos que Deus é porque não tem nenhuma outra divindade que anuncia desde o princípio tudo o que vai acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Tem umas ciganas lá na Praça Afonso Pena que tentam anunciar para você o que vai acontecer, ainda te cobra vintão. Mas você sabe que não é. Porque elas fazem previsões muito genéricas, né? Pega a tua mão e fala assim, eu estou vendo um grande amor. Aí você não tem um grande amor e fala, era pelo futebol. Entendeu? Aí você fala, mas eu não gosto de bola. Não, era futebol de botão. Sabe assim? Vai sempre ajustando a expectativa. Quem chega e fala, isso aqui vai acontecer assim, e acontece daquele jeito, é só Deus. Tá certo? Então, ele que diz, o meu conselho vai ficar de pé, eu disse, eu o cumprirei, eu tomei esse propósito e eu o executarei.
Então a Bíblia diz que não cai um passarinho na terra sem a vontade de Deus, sem o consentimento de Deus, né? E até as vestes de Jesus repartidas na cruz, a esponja de vinagre que lhe chegaram até a boca, tudo foi para cumprir a Escritura. Só que, quando fizeram aquilo com Jesus, as pessoas pecaram. As pessoas pecaram. Então, repartir a veste de Jesus, oferecer uma esponja de higiene íntima daquela época para Jesus beber vinagre, o que é bem possível que tenha acontecido, essas coisas são maldades humanas. E será que até isso é decreto de Deus? E a resposta é, se você ler a Bíblia com o coração aberto e deixar ela falar em seus próprios termos, essa é a conclusão que nós temos que tirar. E é isso que nós devemos crer. Só que, então Deus mandou as pessoas pecarem porque Ele decretou isso? Bom, a Bíblia não trata Deus como o autor do pecado e também não trata o homem como um robozinho. E é aqui que a gente para e dá aquela travada. Como é que pode, né? Bom, a gente leu o texto de José, onde os irmãos de José venderam, a gente falou sobre José no domingo passado à noite, os irmãos de José o venderam como escravo ao Egito, mas foi Deus que mandou José para lá para ele cuidar da comida nos anos de fome. E aí então, as duas coisas aconteceram responsavelmente, de maneira autônoma e que deveria ser, inclusive, disciplinada por Deus. Eles vão dar conta desse pecado no dia do juízo final, embora sejam perdoados, como nós somos, mas nós também daremos conta dos nossos atos a Deus. Os irmãos de José vão ter que responder diante de Deus. De fato, nós traímos o nosso irmão. Ok? Eles fizeram isso, eles são responsáveis por isso. No entanto, isso serviu aos propósitos soberanos de Deus. E José coloca isso. A tradução que nós usamos aqui, que é uma excelente tradução, não vai rasgar sua Bíblia, não vai jogar fora e falar, não, vou aprender hebraico agora, só que você tem que ler em português para entender mais que a sua língua de nascimento, aí, sua língua de origem. Você vai então ler lá na Almeida Revista Atualizada assim, vocês tentaram me fazer mal, mas Deus transformou em bem. E essa não é a melhor ideia do original. A ideia do original é a que está expressa na Almeida Corrigida Fiel, que é uma boa versão, mas eu ainda acho que a Almeida Revista Atualizada é a melhor, por isso que a gente não trocou. Mas lá esse versículo está melhor, dizendo, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Vocês planejaram isso para fazer mal, mas Deus estava planejando, contando com o seu mal, que é seu e pelo qual você é responsável, Deus decretou isso para fazer bem. É essa superposição de vontades concorrentes que acontece na Bíblia, que a Bíblia não nega. Nós fazemos o que queremos, nós fazemos o que escolhemos, nós somos responsáveis pelas nossas ações e, ao mesmo tempo, Deus decretou tudo isso. E aí, como é que você faz, né, para lidar com essa tensão? Bom, vamos ler de novo o texto de Atos 2:22. No seu discurso em Pentecostes, Pedro diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Desígnio quer dizer Deus designou, Deus determinou, Deus decretou. Presciência quer dizer que Deus sabia antes. Algumas pessoas tentam livrar a barra de Deus dizendo, ele não decretou a maldade, mas ele sabia que a gente ia fazer. E aí, então eles pensam que com isso aliviam a barra de Deus. Mas a questão é que esse versículo, quando Pedro está discursando, ele está dizendo que Jesus não foi morto apenas pelo um conhecimento prévio, pela presciência de Deus. Jesus foi morto por causa do desígnio, do decreto de Deus, do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Só que, então, se foi Deus que designou, a gente não fez nada, só cumpriu a ordem de Deus. Mas Pedro diz, mas vocês o mataram, e vocês precisam se arrepender. Então a Bíblia sustenta essas duas coisas muito tranquilamente. Conversando nos bastidores, porque essas coisas, né, elas vão te deixar pensativo, e é bom que deixem, porque meditar nas coisas de Deus é sempre um excelente exercício de piedade. Conversando depois da aula da semana passada com alguns, né, como é que concilia isso? E eu me lembrei de uma frase de Charles Spurgeon. Chegaram para ele e falaram assim, como é que você concilia a soberania divina com a responsabilidade humana? E ele olhou e respondeu assim, mas quem falou que elas estavam brigadas? Eu não preciso conciliar nada. Se Deus falou que elas são amigas, eu não preciso conciliar absolutamente nada. Está brigada só na sua cabeça. Na cabeça de Deus não tem briga. Na Bíblia, essas coisas não estão em confronto. Elas coexistem harmoniosamente. Mas não é curioso? A gente aceita um monte de coexistências que são difíceis para nós sem brigar. Quer ver uma que você aceita? Jesus é Deus e é homem. E Jesus sentiu dor na cruz. Deus é capaz de sentir dor?
Mas você não causa um negócio desse. Né? Jesus disse que estava cansado, ele dormiu, gente, num barquinho pequeno de pescador, no mar da Galileia, com o barco chacoalhando. Você já tentou dormir num barquinho pequeno para ver o que acontece? Eu já tive que fazer isso, resolvi ver baleia com a minha esposa na Bahia, vi baleia, foi nada, fiquei deitado na proa do barquinho, vomitei, que foi uma tragédia. Tudo bem, Jesus estava acostumado e tal, mas para dormir num barquinho tem que estar cansado, gente. Mestre, não te importa que pereçamos? É porque Jesus estava cansado. E como que Deus não se cansa? Mas ele era Deus e homem. Ok? Então, essas coisas são paradoxais, mas não incomodam tanto a gente assim. Porque é com ele. Agora, quando chega em nós, aí a gente vê o paradoxo. Espera aí, é Deus que mandou ou sou eu que sou responsável? Aí a gente perde o sono. A gente estuda a doutrina da Trindade. Deus é um e Deus é três. Tudo bem, aquela incomodou um pouquinho mais e tal. Mas o povo não protesta tanto igual nessa daqui. A Bíblia é cheia de coisa que não cabe direito na nossa cabeça, irmão. Porque Deus não cabe na nossa cabeça. Porque Ele é infinito. E então a gente tem que se aproximar com a mesma atitude da doutrina da Trindade, da doutrina da humanidade e da divindade de Cristo, as duas naturezas do nosso Redentor, e da doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. É igual, é a mesma coisa. Ok? A mesma atitude que nós temos que exibir nos dois casos. Exemplos bíblicos que nós vamos mostrar à exaustão, para você falar assim, a minha ideia é que você diga assim, se eu negar que ao mesmo tempo Deus é soberano e que eu sou responsável, eu vou ter problema para interpretar essas 45 passagens bíblicas que o pastor citou na aula. É esse o motivo do meu bombardeio. É que você diga assim, não tem muito para onde correr. Nós não estamos falando da explicação de um texto, essa verdade ela é dita por toda a Bíblia. E vamos aqui, ó. O que aconteceu com o reino de Israel? Você lembra? Salomão, o último rei de Israel unificado, caiu em idolatria, não foi? Aí, apesar de Deus ter prometido para Davi que sempre ia ter um rei davídico no trono, o Salomão vai lá e enfia o pé na jaca e abre o dedo, casa com mulher estrangeira, traz idolatria, faz um monte de coisa. Aí Deus fala, eu vou tirar o reino, uma boa parte do reino, e vou entregar para outro. Divide-se o reino de Israel. Fica ao norte, um reino que carrega o nome de Israel, com 10 tribos, e ao sul, um reino que agora vai se chamar Judá, porque a principal tribo é a tribo de Judá, cuja capital permanecerá sendo Jerusalém. E aí então o reino de Israel ao norte cai em idolatria muito rápido. E Deus vai avisando a eles para não idolatrarem, só que eles não aceitam. E então Deus chama os assírios, aquele pessoal de Nínive, gente má, gente cruel à beça. Tão cruel que quando Deus mandou Jonas evangelizar Nínive, Jonas falou, eu quero que eles morram tudo, que elas pragas. E Deus falou, vai para cá, 800 quilômetros de terra até Nínive. Jonas pega um barco e vai para lá, 4.000 quilômetros de mar. Ele prefere morrer do que ver os assírios evangelizados. Quando Deus converte os assírios, ele fica bravo. Você viu isso na sua Bíblia? Porque os assírios não prestavam, não. E dá para entender. Concordar com o Jonas é outra coisa, mas entender dá. Justificar o Jonas a gente não pode, mas entender... Né? É como pedir para dar um abraço nos alemães depois do 7-1, gente. Não tem como. Entendeu? Era o que estava acontecendo ali. Tá? E aí, quando Deus vai falar dos assírios, olha o que ele fala por boca de Isaías. Ai da Assíria, cetro da minha ira. Deus ia usar os assírios para disciplinar o povo. E, de fato, foram eles que destruíram a cidade de Samaria em 722 a.C. e acabaram. O reino do norte, Israel, sumiu. Tanto é que hoje nós falamos só do reino do sul, Judá, e por isso nós falamos judeus. Nós não falamos mais israelitas, porque o reino do norte, Israel, pulverizou. E aí então, Deus diz por boca de Isaías que ele vai chamar os assírios para castigar o reino de Israel, o reino do norte. Só que o pessoal do reino dos assírios, que vai fazer o juízo de Deus contra Israel, eles esqueceram de Deus. Aí Isaías pega e profetiza. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Os assírios virão, e os assírios disciplinarão o reino do norte, Israel, mas não é eles que estão fazendo isso, não. Eles são apenas o cetro da ira de Deus e a vara do furor de Deus. Eles estão servindo a Deus. Olha o que Deus fala em Isaías 10:6. Envio-a. Eu, Deus, estou enviando a Assíria para disciplinar Samaria.
eu lhe dou ordens para que roube a presa. Só que a Assíria, diz o verso 7, não pensa assim. A Assíria acha que é ela que está fazendo. A Assíria se esqueceu de que ela é um instrumento nas mãos de Deus. Percebe? Então, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, qual seria a obra de Deus? Seria usar os assírios para disciplinar os israelitas. Quando Deus, é que diz Isaías, tiver acabado a obra, mas qual obra? Da destruição de Samaria. Mas quem que vai destruir Samaria? Os assírios. Não, mas é Deus que está chamando isso de obra dele. Está dando para entender, pessoal? Aí então, quando ele tiver acabado isso, ele vai castigar a arrogância do coração do rei da Síria. Aí você fala assim, peraí, o senhor está querendo me dizer, tempo, pausa técnica, vamos hidratar, igual o jogo de ontem. Vamos hidratar. Aí então, quer dizer que o senhor pegou os assírios e falou, vai lá e destrói eles para mim. Aí os assírios foram. E como os assírios foram e fizeram o que o senhor mandou, e depois disso então, o senhor chegou para eles e falou assim, vou te punir por causa do que você fez? É o que está escrito aí. Só que tem conotações interessantes, né? Bom, os assírios não fizeram isso para dar glória a Deus, eles fizeram isso para enriquecer a si mesmos, para expandir o seu próprio reino, eles não fizeram isso na consciência de que estavam servindo a Deus. Tudo bem, eu entendo, mas Deus usou eles, né? Podia pelo menos pegar leve, né? Bom, não é isso que Deus está dizendo, não. Deus vai castigar a arrogância do coração do rei da Síria, porque ele disse assim, com o poder da minha mão eu fiz isso. Os assírios precisavam ter entendido que eles só fizeram aquilo com Samaria porque Deus deu esse poder a eles. Ok? E aí então, olha a frase com que Isaías conclui. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que o maneja? Uma vez um rapazinho deu um beijo numa professora e eu tive que confrontá-lo. E a hora que eu fui confrontá-lo, ele disse assim, eu sei, isso aí está errado, mas é que o meu dente, eu passei lá e o meu dente encostou nela. Eu falei assim, seu dente? Curioso. Quer dizer que o seu dente tem vontade própria. Se ele resolver ir para o centro da cidade, se você estiver indo para a periferia, vai ficar complicado. Você percebe? Bom, só que aqui você tem um detalhe interessante. O machado não é igual o dente nessa história. O machado faz o quê? Não faz nada. Quem faz é o lenhador que está usando o machado. E aí então, o que Isaías está dizendo? A Assíria é só o machado. Quem está segurando o machado para disciplinar Israel é o lenhador, é Deus que está cortando a árvore. Só que o machado não está pensando assim não, o machado está se achando. E Deus agora vai disciplinar o machado. É isso que Isaías está dizendo. Você entendeu a metáfora? Bom, isso deixa claramente em tensão a soberania de Deus em usar os assírios e a responsabilidade dos assírios com relação aos atos que eles mesmos fizeram. Ok? Mas aí, pastor, mas isso é um caso isolado. Não. Olha lá na Babilônia, o reino do sul, o reino de Judá, ficou, porque não caiu em idolatria tão depressa, mas caiu também. E aí, quando foi o reino do sul, os assírios já tinham sido destruídos. O império do mundo daquela vez era a Babilônia. E aí a Babilônia está sendo chamada por Deus para disciplinar o reino de Judá. E lá no profeta Abacuque a gente vai ver, olha, eu realizo nos dias de vocês uma obra tal que vocês não vão crer, porque eu suscito os caldeus. Deus está chamando os babilônicos, também conhecido como caldeus. Eles todos vêm, eles reúnem, eles escarnecem e eles se fazem culpados. Peraí, mas quem que chamou quem? Quem que... Percebe? É o mesmo dilema. É Deus chamando os babilônicos, suscitando os babilônicos, mas eles vêm por vontade própria e eles são culpados pelas coisas que fizeram. E para a Bíblia isso nunca foi problema algum. Certo? Jeremias, tu, Babilônia, eras meu martelo. Então, é interessante isso, né? Eu não sei se você já viu esses memes, né, com as saudações, principalmente dos pentecostais, né? Terra, fala martelo de Jeová, sabe aquela coisa? Ou então quando o cara, né, xingamento de crente no dia do jogo, né? Ô filho de Nabucodonosor,
terra seca, né? Sabe aquelas coisas assim, né? E tal. Bom, você vai ouvir muito assim, fala martelo de Jeová, ou machado do Senhor, que não sei o quê. O machado do Senhor no Antigo Testamento são os assírios. E o martelo são os babilônicos. Por causa desses versículos aqui. Ah, entendi, me chamaram de martelo de Jeová. Não foi uma coisa tão boa assim não, hein? Vai com calma, tá? Entendeu? Então vai pegando aí o vocabulário, tá? Então, olha, a Babilônia era o martelo e a arma de guerra de Deus para disciplinar o reino do sul. Mas olha o que Jeremias vai dizer. Por meio de ti, despedacei nações. Despedacei quem? Deus. Deus está falando, Babilônia, você é o meu martelo, e através de você, eu despedacei nações. Por meio de ti, despedacei o cavalo, despedacei o carro, despedacei o homem, despedacei o velho. Alguém tem dúvida de que Deus está falando dele, fazendo as coisas, por meio da Babilônia? Não, né? Despedacei, despedacei. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia pela maldade que eles fizeram. Ai, peraí, Deus, tempo. Não judia. Entendeu? Deus está dizendo, eu que fiz tudo isso, e depois a maldade que vocês fizeram, eu vou castigar. Como que pode? Bom, para Deus é tranquilo, gente, e tem que ser tranquilo para nós também. E é a hora em que a gente vai dizer assim, eu vou submeter o meu sistema de raciocínio à palavra de Deus. E a gente vai estudar, hoje não dá tempo, porque tem muito texto para apresentar, mas eu espero consolidar isso para você. A gente vai submeter o nosso raciocínio à Escritura, e principalmente pelo fato de que, quando a gente tenta fazer a Escritura caber dentro da nossa cabeça, para então a gente aceitar, os resultados são desastrosos e teologias completamente heréticas, como nós vamos ver mais para frente. Certo? Aí você lê outras coisas, por exemplo, quando Salomão pecou e idolatrou e tudo mais, o filho dele chamava Roboão, lembra? E o Roboão recebeu um pedido do povo de Israel. O teu pai, para construir o templo, cobrou um imposto muito pesado, baixa um pouquinho. Aí o Roboão vai lá e pede conselho para os mais velhos. E os mais velhos falam, atende o povo vai te amar. Aí ele vai lá e pede conselho para os jovens falam assim, que nada, vão pensar que você é frouxo. Taca-lhe pau nesse carrinho aí, rebenta esse povo. E ele obedece os mais novos. E aí o povo se divide. Só que isso era para cumprir a palavra do profeta Aías, que tinha já dito que Deus ia tirar o reino da casa de Davi e entregar uma parte para Jeroboão. Então o rei não deu ouvidos ao povo. Roboão não atendeu o pedido do povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor. Roboão não fez o que deveria ter feito, e Roboão seguiu um conselho tolo, ao invés de seguir o conselho sábio, porque foi Deus que mandou. Percebe? A Bíblia trata isso o tempo inteiro, de maneira consistente. Vamos lá, exemplo mais. Judas. Está lá, ó, a mão do traidor está comigo à mesa, diz Jesus. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado. O que está determinado? Que o Filho do Homem seja traído. Hoje à noite você vai ver o sermão no Salmo 41. E eu estou pedindo à igreja constantemente duas coisas. Primeiro, que leia o texto do sermão com antecedência. Para você chegar aqui e aproveitar mais. E segundo, que ensaie as músicas do culto com antecedência. Porque você não está vindo aqui para assistir um show, você está vindo aqui para prestar um serviço para Deus. Então ensaie para Deus ficar feliz com o jeito como você vai cantar para Ele hoje. Você vai cantar para Deus, eu vou cantar para Deus. E a gente já sabe as músicas antes, então vamos ensaiá-las para apresentar para Deus o nosso melhor. No Salmo 41, está escrito lá, aquele que metia comigo a mão no prato, que comia do meu pão, me traiu. E eu vou mostrar para você que é a profecia de quem mesmo? Judas Iscariotes. Está no Salmo 41. Será que Judas agora tinha a opção de não meter a mão no prato, de não comer o pão de Jesus agora e de não trair Jesus? Dava para Judas chegar e falar assim, olha, eu sei que Davi escreveu a meu respeito, mas pensando bem, eu não estou a fim de pegar esse inferno só porque o Davi fez aquela profecia. Será que Judas tinha essa alternativa, meus queridos? A resposta é claro que não. Jesus está dizendo, ai daquele que, por intermédio de quem o Filho do Homem vai ser traído. Mas isso está determinado, isso está escrito a seu respeito. Era melhor que ele não tivesse nascido, mas ele nasceu por causa do decreto soberano de Deus. Ok? Olha lá, Jesus dizendo, a gente vai ler esse texto na liturgia de hoje à noite. Jesus diz, um dentre vocês me trairá, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Já pensou? Tem alguém aqui que vai me trair.
e eu vou dar o pedaço de pão molhado para ele. Aí Jesus dá o pedaço de pão molhado. Existe, a partir daí, a possibilidade de Judas falar assim, Jesus, olha, o senhor sabe que, ó, nós estamos juntos. Aqui para mim, ó, o senhor, ó, estamos juntos, Jesus, ó, mas esse inferno aí não vai dar não, é muito sério esse negócio aí que o senhor está pedindo, eu te trair, isso aí, já pensou, a eternidade toda queimando lá, não tá ruim isso aí, não dá para a gente negociar? Mas o que é que Jesus fala para Judas? O que você tem que fazer, o que você pretende fazer, faz depressa. Vai lá me trair, cara. É uma ordem. Vá me trair. Esse é o nosso Deus, queridos. E nós temos que saber conciliar essas coisas, porque é o que está escrito na sua Bíblia, não é? Não foi isso que você leu lá? Talvez você nunca tivesse pensado nisso com esse choque de ideias nesse nível, mas está escrito lá na Bíblia. Será que Judas podia chegar e falar, eu não vou te trair, Senhor Jesus? Arrependi. Tinha esse espaço em algum lugar? E a resposta é não, não tinha. Não tinha. Ok? Ele é o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. Salmo 41, texto do sermão de hoje à noite. Até meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E isso foi reconhecido expressamente pelos apóstolos quando fizeram o relato do Evangelho para dizer, Judas fez isso para cumprir aquela profecia. Em João capítulo 13, que nós vamos ler, está escrito isso aí. Ok? Olha Jesus dizendo, eu não escolhi vocês em número de 12, contudo um de vocês é diabo. E detalhe, gente, ele está falando isso não no capítulo 13, quando ele está mandando Judas ir traí-lo, não no capítulo 13 de João. Ele não está falando disso no capítulo 17, quando Judas já foi e ele está fazendo a oração sacerdotal. Jesus está falando que um é diabo no capítulo 6, durante o ministério. Entendeu? Ele não descobriu isso naquela noite. Não é que alguém foi lá e falou assim, Jesus, seguinte, o senhor é muito gente boa, preciso contar um negócio para o senhor. O senhor está sendo traído. Não foi isso que aconteceu. Houve um decreto para que Judas o traísse. E isso estava definido desde o começo. Ok, meus queridos? Tudo bem? Então tá. Aí então o apóstolo Paulo vai explicar isso para nós. Só que o contexto do apóstolo Paulo é um pouquinho mais comprido. Então eu vou tirar o slide de lá para você voltar aqui comigo e ficar aqui no meu olho agora. O que acontece? O apóstolo Paulo já evangelizou boa parte ali da Ásia e agora ele está querendo ir em direção à Europa, passando por Roma para chegar até a Espanha. E aí, então ele vai escrever uma carta aos romanos, que é basicamente assim, pessoal, estou indo evangelizar a Espanha, mas a rota passa por Roma. Então prepara um Airbnb aí, uma sopa quente, um caldo de galinha, que eu estou chegando e vou precisar aí de uma vaquinha de vocês para a passagem do busão. E aí então, basicamente é isso que Paulo está pedindo. Só que, para pedir isso, ele precisava diluir algumas críticas que estavam sendo feitas contra ele, críticas injustas com relação ao evangelho que ele pregava. Então, ele escreve a carta aos romanos para dizer qual é o evangelho que ele prega. Pode me mandar como missionário da APMT para a Espanha e pode fazer Pix aqui nessa conta, que está regulada pela APMT certinho, sou missionário certificado da IPB, pode me mandar e quer ter certeza se a minha ortodoxia é correta, se a minha teologia é boa, assista meus sermões no YouTube. Paulo não podia fazer isso naquela época. O que ele podia fazer? Mandar uma carta dizendo qual é o evangelho que ele prega. E aí ele escreve Romanos, e é por isso que nós temos Romanos. Ok? E aí então ele vai contar o evangelho certinho. Aí ele vai dizer no capítulo 1, eu tenho que pregar o evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Porque Deus se revelou nos céus e por meio de todas as coisas que foram criadas, mas os seres humanos o rejeitaram. Ele se revelou na lei, mas os judeus não obedecem. Todos pecaram, capítulo 3. Somos justificados pela graça mediante a fé, capítulo 4. E então Jesus, o segundo Adão, conserta aquilo que o primeiro Adão estragou, capítulo 5. Muito resumido, tá, gente? Tem mais coisa escrita lá. Capítulo 6, nós não temos que viver em pecado, não. Capítulo 7, aí vai. Quando ele chega no capítulo 9, ele responde uma pergunta que todo mundo podia fazer. Tá bom, Paulo, mas escuta, por que você não prega mais aí para os judeus, já que você é judeu, e deixa a galera lá, que não é judeu, se virar com os missionários que já chegaram aqui em Roma, teve gente em Pentecostes que chegou com o evangelho aqui em Roma, nós já estamos em Roma conhecendo Jesus e nem foi você que trouxe, por que você não deixa para outros? Vai lá cuidar dos judeus. E aí Paulo começa a responder uma objeção que ele antecipa na cabeça das pessoas. Por que os judeus não creram?
E aí ele vai contar da dinâmica de Deus, que é mais ou menos assim. Deus manda Jesus para o povo de Israel, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E isso já estava previsto. E aí então Deus estende a salvação, porque sempre foi o seu plano, ele estende a salvação para todas as nações do mundo. Já estava delineado isso antes, quando Raabe, que era de Jericó, cananeia, foi salva. Já estava delineado isso antes, quando Rute, que era moabita, foi salva. Né? E elas duas, inclusive, estão na genealogia de Jesus em Mateus. Então, já tinha uma semente disso lá, certo? E aí, então, quando agora chega, todo mundo vai conhecer. Quando os não-judeus, gentios, com o no final, que não são pessoas educadas e gentis, são pessoas que não são judias, né? Gentios, quando os gentios começaram a crer no evangelho, os judeus olharam e falaram assim, mas pode isso, Arnaldo? O Messias é para nós, agora o Messias está abençoando eles? Aí então eles vão ficar enciumados e vão perceber que perderam o timing, que Deus mandou o Messias já, e então eles vão crer. E o apóstolo Paulo começa a escrever essas coisas e contar isso e tal. E aí então ele vai mostrando que estas coisas estiveram sempre debaixo do decreto de Deus. E que a rejeição de Jesus por Israel foi deliberada por Deus. Aí eles começam a ter o mesmo tipo de dúvida que a gente tem quando estuda esse assunto. Que é qual? Mas espera aí, então tinha gente que não ia crer no Messias e é isso mesmo? E Deus já decretou isso? E Paulo sim. A Escritura já tratou disso, inclusive quando, vou te dar um exemplo aqui que todo mundo vai lembrar, diz Paulo, lembra da história do faraó? O que aconteceu? Moisés chegou lá e falou, né? Deixa meu povo ir. Lembra dessa música? Né? E aí então o faraó falou, não. E aí então o texto de Êxodo diz assim, que Deus endureceu o coração do faraó. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Porque o propósito de Deus não era apenas tirar Israel do Egito e levar para Canaã. O propósito de Deus era não só tirar Israel do Egito, mas tirar o Egito de dentro de Israel. Tirar a visão de mundo egípcia da mente e do coração dos israelitas. E isso é mais difícil. Uma frase de efeito, assim, para você colocar lá. É mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. É mais fácil. Entendeu? Porque, eu já contei essa história, eu gosto muito dela. É a história do meu pai querendo ter um chiqueiro com porco limpinho. Já me ouviram contar essa, né? Fez um chiqueiro, lavou os porcos e colocou lá dentro, falou, pronto, agora o porco está limpinho. Primeira vez que ele colocou lavagem lá, porcaiada, emporcalhou o chiqueiro inteiro. Por quê? Porque continua sendo porco. Ok? Então, tirou do Egito e botou em Canaã, mas ainda pensa que nem egípcio, não vai dar certo. Então, o que Deus tem que fazer? Deus tem que matar o Egito, não só por fora, mas por dentro do coração dos israelitas. Então, o que ele faz? Ele anula todas as compreensões de mundo que os israelitas poderiam ter desenvolvido enquanto estavam no Egito. Quais? O rio Nilo é um deus. Porque quando ele transborda, ele fertiliza as margens do rio, e aí todo mundo planta, então o rio Nilo é o Deus que nos dá comida, o Deus Api. Aí Deus fala, rio Nilo não é Deus porcaria nenhuma. E o Deus de Moisés e Arão é muito mais do que o rio Nilo. Vamos lá? Transforma a água do rio Nilo, que era tida como um símbolo de vida, em sangue, que é um símbolo de morte. Então, quem que é o Deus aqui? É o Nilo ou é Jeová? É Jeová. As mulheres, né? Que aqui no Brasil tem uma tal de Nossa Senhora do Bom Parto. Vocês já ouviram falar isso? Né? Então, tá cheio de grávida aqui na igreja, não vai acontecer aqui, espero, né? Mas é muito comum das mulheres grávidas, vem uma senhorinha mais antiga, põe a mão na barriga da grávida e fala, minha querida, Nossa Senhora do Bom Parto te deu uma boa hora. Alguém já ouviu isso aí? Os millennials não ouviram, só a galera 40 a mais aí conhece? Nossa Senhora do Bom Parto te deu uma boa hora. O equivalente de Nossa Senhora do Bom Parto lá no Egito se chamava Equete, que era uma deusa rã, que cuidava das mulheres e dava a elas um bem-estar. Aí Deus fala assim, quer dizer que a rã traz bem-estar para as mulheres? Beleza, eu quero vê-las acreditarem nisso quando tiver rã debaixo do travesseiro delas. Então Deus vai subvertendo todas as crenças. Você consegue? Algumas irmãs já fizeram até assim, ó.
Você consegue imaginar? Entendeu? Então, quem conhece aquelas histórias de acampamento, que o pessoal foi para o MP, quando o povo foi para o acampamento, tinha uma perereca lá dentro do banho das meninas. Pronto, acabou o acampamento. Entendeu? É isso que Deus fez. Deus colocou uma memória lá, falou assim, ó, o Egito não é nada. Mas espera aí, para Deus fazer isso, o faraó tinha que ser teimoso, gente. Porque cada vez que o faraó teimava, Deus aniquilava outro ídolo egípcio, diante dos olhos dos israelitas e diante dos olhos dos egípcios. Então ele não estava demonstrando apenas para os israelitas que os deuses egípcios eram falsos, ele estava demonstrando para os egípcios que não podiam confiar em seus próprios deuses. E isso visava a manifestação da glória de Deus. E como isso seria desenvolvido para manifestar a glória de Deus, o faraó tem que ficar turrão. Então o que é que Deus faz? Deus endurece o coração do faraó e depois pune o faraó porque está com o coração duro. E aí Paulo está pegando essa história para dizer, foi isso que Deus fez. Deus fez Israel rejeitar o Messias, para depois o Messias abençoar os outros povos e para depois Israel acordar para a realidade. Paulo está escrevendo isso na carta, está falando assim, vai ter um filho de Nabucodonosor lá na Babilônia, em Roma, que vai olhar para essa história e falar, mas Paulo, aí ó, esse Deus seu aí está esquisito aí, ó. Deus mandou Jesus e decretou que Israel ia rejeitar. E agora Israel vai sofrer por causa disso? Aí o apóstolo Paulo fala assim, vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. A Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. É o que está sendo dito, né? Por boca de Moisés, no livro do Êxodo, a respeito de Faraó. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Que é aquela frase que Deus fala quando Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus fala, entra na rocha aí que eu vou passar de costa. Lembra dessa história? Vou passar nas tuas costas. E quando Deus passa ali, o que ele fala para Moisés é exatamente isso. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu endureço quem eu quero, eu sou o Senhor. É isso. E aí, então, o apóstolo Paulo fala agora para o pessoal que está lendo a carta aos Romanos. Você, porém, vai me dizer, de que Deus se queixa ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? É como dizer assim, bonita, hein, esse Deus. Primeiro ele diz que o faraó não pode aceitar. E depois ele pune o faraó, porque o faraó fez o que ele mandou? Aí o apóstolo Paulo perde a paciência e fala, acabou, chega, é porque eu sou sua mãe, vai para o seu quarto, fica de castigo. Sabe aquela história? Acabou, não vou argumentar com você, você está querendo entender, o seu papel agora é obedecer, você não tem, e eu não estou falando da mãe má que não tem um argumento, eu estou falando da mãe que está lidando com o filho rebelde, que quer uma explicação que caiba na lógica dele, e essa mãe é amorosa, é santa e justa. E ela vai dizer assim, não, agora acabou, não é para você entender, é para você obedecer, vai lá e faz o que eu estou mandando. Por quê? Porque eu sou sua mãe. É isso. Então o apóstolo diz, quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Está escrito na Bíblia, Deus mandou. Alguns vão olhar para nós e vão falar assim, mas olha, você também se aceita cada coisa, você acredita em cada coisa. E nós vamos dizer assim, mas você diz que acredita, mas você não acredita não. Você diz que confia, mas não confia não. Você aceita a Bíblia, mas até a página 2, da 3 para frente, quando começa o negócio a ficar mais enroscado, você começa a falar, aí não. Então, esse é o assunto que nós estamos discutindo aqui. Estamos indo junto? Vamos lá, fala, Gabriel. Tem microfone para ele perguntar no microfone? Mas, aqui, está chegando. Vamos, que daí a pergunta fica registrada também. Eu acho que no texto de Faraó, o que muita gente que pega muita gente é que quando o texto fala que Deus endurece o coração de Faraó, é como se Faraó estivesse assim, falando com Moisés, falando, não, acho que eu vou deixar mesmo, não vou mais não. Uhum. Né? Que é Deus, como se Deus endurecesse naquele momento, quando na verdade Deus não viola a vontade humana. E Faraó estava cumprindo, mas na cabeça de Faraó é igual como os babilônios, os assírios fizeram. Ele achava que ele estava fazendo o que ele queria. Seria isso? Então, eu não tenho o timing, assim, quantos minutos e quantos segundos pode ser considerado uma violação da vontade humana ou não, ok? Mas o fato é que o texto de Êxodo tanto fala que Faraó endureceu o seu próprio coração, quanto fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Ok? Se Faraó mudou de ideia repentinamente, ou se ele mudou pensando e refletindo mais tarde, de qualquer das duas formas, as duas verdades estão lá.
Foi uma decisão dele. E sim, você tem razão quando diz que Deus não violentou a vontade dele, mas também foi algo que Deus decretou. E como essas coisas se conjugam? Eu estou passando essa aula inteira para dizer, não sei. E também não preciso lidar com isso, porque na cabeça de Deus ele já olhou para mim e falou que está tudo ok, e eu confio. É isso. Ok? Chega uma hora em que a gente tem que exatamente recuar um pouco. Quando a gente começa a avançar demais e tentar encontrar, se tiver com esse nível de detalhe aqui, eu estarei confortável, mas esse detalhe Deus não te deu. Então, às vezes, é hora de recuar. Ok? É bem por aí. Quem vai? Quem? Ali. A Rani, por favor, lá atrás. Nesse ponto que o Gabriel levantou, Uhum. eu posso dizer que quando Deus, ele fala no texto que Deus tirou a mão de Faraó. E aí Faraó agiu com... Fala no texto que Deus tirou a mão? Ele tira a mão e... Eu não estou lembrado disso, não. Eu tenho essa lembrança de que ele tira a mão e aí ele age conforme Então localiza para mim, porque daí eu explico a partir dessa, porque eu realmente não me lembro disso no texto, não. O que eu entendo desse texto, que eu ouvi bastante, é que, nesse momento, é a graça comum. Poderia dizer que Deus ele rege e ele age no coração do homem. Quando Deus ele tira a mão, o homem faz a vontade dele. É isso? Não. Graça comum é um conceito que significa o seguinte: pessoas que não vão para o céu, que não têm o Espírito Santo de Deus habitando em seus corações, também fazem ou também recebem coisas boas de Deus. Então vamos lá. Eu sei que algumas obras musicais da humanidade, algumas coisas lindas e maravilhosas foram feitas por pessoas que estão no inferno. E por que eles foram capazes de exibir tanta beleza e de refletir a glória de Deus com suas obras, apesar de não terem feito isso para a glória de Deus? O nome disso é graça comum. Graça comum é a pessoa que fez esse banco aqui não precisa ser crente. Ela fez um banco bonito que agora está sendo usado para a glória de Deus na igreja. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente crê que Deus deu graça a nós para fazermos coisas belas, mas deu graça também aos ímpios para fazerem coisas belas. Esse é o conceito de graça comum. Um problema do que você está colocando e que me faz pensar que não seja exatamente isso que esteja no texto, não sei se você encontrou, vocês não encontraram alguma coisa parecida com isso, né? A ideia de que Deus tem? Êxodo 9:27, Faraó fala. Ok. Então, o pôr e tirar a mão seria Deus colocando as pragas e o faraó falando, não, então vai embora. Aí Deus dando uma folga nas pragas, aí o faraó dizendo, então fica. Ok, então isso é um pouco diferente, exatamente. Tá? Então, está dentro daquilo que eu entendia mesmo. Não existe a ideia de Deus tirou a mão e agora você está fazendo o que você quer. E antes ele colocou a mão e agora você faz o que ele quer. Porque isso seria também uma admissão de que há momentos em que a gente está fazendo coisas que Deus não controlou. O endurecer o coração, no caso do faraó, quer dizer básico. Eu estou vendo isso e eu tenho toda tranquilidade, viu, gente? Isso aqui vai demorar um pouco, até digerir isso aqui, vai demorar um pouquinho, não tem problema. Tá? Mas o endurecer o coração é o seguinte: livre-arbítrio, livre agência. Vamos lembrar essa história? Livre-arbítrio. Eu não sou capaz de escolher Deus, nunca. Livre agência. Eu sou capaz de tomar decisões dentro da minha vida. Então, eu é que escolhi se eu vou levantar o óculos ou baixar o óculos, se eu vou levantar o braço ou baixar o braço. Isso é a minha livre agência. Eu tenho capacidade disso. Livre arbítrio. Eu escolho me arrepender dos meus pecados e crer em Cristo. Eu não tenho essa capacidade. Quando a gente está falando da soberania de Deus e do controle de Deus sobre todas as questões humanas, nós estamos falando do controle de Deus sobre o livre-arbítrio, que não temos, então ele é que age, e estamos falando do controle de Deus sobre a livre-agência. Mas espera aí, se a minha ação é livre, como é que Deus está controlando? É disso que eu estou dizendo, que nós não vamos entender. Nós não vamos entender.
Ok? Agora, se eu disser, não, quando Deus colocou a mão, aí eu fui lá e fiz o que Ele mandou. Mas aí quando eu tirei a mão, eu fui lá e fiz algo que eu era responsável, a gente está fugindo da doutrina que nós estamos ensinando. A gente está dizendo que houve algum momento em que Deus tirou a mão para ver o que a gente fazia. Não teve esse momento. Existem várias manifestações dessa doutrina. Por exemplo, o inferno é o lugar onde Deus não está, por isso o inferno é a ausência de Deus. Errado. A gente fica tentando livrar Deus. O inferno é onde Deus está em juízo, Deus está lá. Porque seria como se Deus tivesse um filho adolescente que trancou a porta do quarto e falou, perigo, mantenha a distância. E o diabo então seria esse filho que tem o quartinho dele lá, cheio de pôster de roqueiro, heavy metal, e falou para Deus que se ele quiser colocar uma decoração diferente, que use a sala, mas o quarto é dele e ele faz o que ele quiser. E como se o inferno fosse isso. E não é. O inferno é de Deus. Deus reina no inferno. E ele está lá em juízo. E ponto. Então nós não podemos pensar numa situação tal em que Deus está tirando a mão nesse sentido, ok? A linguagem como a Bíblia nos coloca as coisas, ela é didática e pedagógica, no sentido de que, a gente falava até agora há pouquinho sobre isso lá com os nossos irmãos, quando a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, certo? Deus não se arrepende. Mas por que a Bíblia usou isso? Porque nós precisamos de alguma categoria de pensamento para chegar um pouco mais perto do que está acontecendo. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Será que no Êxodo, Deus falou assim, peraí, eu vou pisar no acelerador aqui, mas se a velocidade começar a ser muito, eu tiro. Bom, quando nós estamos lendo a história do Êxodo, nós estamos lendo essa história como criaturas finitas e limitadas, nós estamos lendo essa história como gente que está sujeita ao curso do tempo e às ações ordenadas de forma linear, cronológica. Mas Deus já tem tudo isso escrito desde o começo. Percebe? O que Deus falou para Moisés quando encontrou com ele na sarça? Lá no Monte Sinai, vocês lembram? Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, vai lá e você vai buscar o povo, você vai me trazer esse povo para me adorar aqui nesse monte. Não foi? Então isso também já estava decretado, não já estava? Então a gente não deveria ler o evento do Êxodo como Deus falando assim, vou pisar mais um pouquinho, vamos ver como é que dá. Como alguém que está assando um bolo no forno e de olho ali o tempo inteirinho para ver, está queimando. Não, não sei nem como é que fala, eu ia falar crostou, mas não, acho que não existe esse verbo, né? Gratinou, sabe? Mas bolo não gratina? Vocês entenderam a ideia, né? Pegou uma casquinha, como que chama? Corou, sei lá, né? Vocês percebem que como cozinheiro eu sou um ótimo teólogo, né? Então, é isso aí. Você fica olhando ali para ver o que vai sair. Não, Deus não está fazendo isso. Todas as coisas já estão decretadas desde o começo. Não tem essa história dele pondo a mão e tirando. Já está tudo lá o tempo todo. Ajuda? Ok? Então, peraí, a Patrícia já tinha levantado a mão, depois a Késia. Só para sair na transmissão. Eu estava conversando até com a Regiane, quando a gente viu o exemplo de Judas, né? Ele foi criado para aquilo. Sim. E quando a gente pensa sobre a nossa vida, Deus teve misericórdia de nós, a gente nasceu condenado. Sim. Então, quando se fala assim, puxa, qual a minha diferença? A diferença é que o Senhor olhou, nos resgatou, a predestinação, a eleição. E quando a gente vê que o Senhor ainda nos fez para a sua glória, Sim. E aí a gente lembra, então, da graça de Deus, e a gente lembra, né, dentro daquilo que o pastor acabou de falar, a gente não vai ser provado mais do que as nossas forças. A palavra de Deus já traz isso para nós. E quando a gente passa por aflições, a gente lembra da salvação, que a gente poderia ser o Judas, né? Mas os Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos trouxe para um propósito de sermos parte desse grande reino. Então, é gratidão ao Senhor pela salvação. Uhum. Késia? Só um minuto, o microfone está chegando aí, ó. Aqui no livro, que a gente está lendo mesmo, do Nicodemos, aí ele usa uma frase aqui que, de uma forma que a gente não entende, o ser humano decide livremente fazer o que Deus determinou desde a eternidade. Isso. E que as causas secundárias também Deus ordena. Então, assim, não só o que acontece, mas como acontece. Isso. E o Sproul, ele explica mais isso dizendo assim, que o ser humano, na livre agência, a gente só tem a tendência a fazer o que é errado. Então, o Espírito Santo... Então, quando a gente faz o que é errado, é responsabilidade nossa.
E o Espírito Santo é que vai trabalhando para a gente fazer o que é certo. E é assim que Deus não viola a vontade humana, que Ele vai e muda o coração para inclinar para o que é bom. Porque a gente naturalmente vai fazer o que é errado. Então, essa é a forma de tentar explicar que Deus não viola a mesma vontade humana. Sim, eu entendo isso e concordo com isso, mas eu preciso colocar um pouquinho de freio em todos, porque estou percebendo uma certa tendência da gente justificar Deus. No sentido de que Deus não viola a vontade humana. É fato que Deus não viola a vontade humana, não tenha dúvida nisso, queridos. Deus não viola a nossa vontade. E nós podemos pegar isso que você citou muito bem, inclusive, e dizer assim, a minha vontade é pecar. A minha vontade é pecar, ok? Por quê? Porque eu sou pecador, ponto. Então, quando eu pequei, eu fiz o quê? O que era a minha vontade. E como pecador responsável diante de Deus, eu estou condenado e merecendo juízo porque eu fiz o que eu queria e o que eu queria fazer era errado. Ah, mas agora eu fiz uma coisa certa. Beleza, foi o Espírito Santo que me deu, ok. Mas usar isso para dizer, pronto, está respondido, Deus nunca violou vontade, pode resolver isso para você e para mim que somos pecadores, mas como é que resolve isso no Adão? Exato, já é outra história. Isso, vocês estão entendendo o raciocínio? Então, como é que eu explico que quando Adão pecou, ele pecou debaixo da soberania de Deus? Essa parte que você falou é válida, mas ela não explica o Adão. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, gente, é isso, dorme com esse barulho, acabou, não tem o que fazer. Entendeu? Em alguns momentos, essa explicação vai ajudar, já estou chegando aí, Felipe, mas ela não vai resolver todos. Essa tensão é uma tensão real, ela existe e não tem como fugir. Ok? Está ótimo, continue lendo o Sproul, continue lendo o Nicodemos, parabéns, continue assim, está tudo certo, mas ela não vai explicar tudo. Ok? Não vai. Fala, Felipe. Queria falar duas coisas. A primeira é com relação a essa questão de a gente sempre querer uma resposta, e muitas respostas a gente realmente não vai ter. Não vai ter. E aí, tipo, quando eu penso nisso, sempre lembro da história de Jó. Que Jó passa por todo aquele sofrimento sem entender, e no começo Deus disse que Jó era um servo bom. Que seguia a vontade de Deus, etc. E aí, quando é no final do livro, que a gente espera que Deus vai dizer, Jó, você sofreu, mas foi por causa disso, porque o diabo foi lá e tal. Não. Ele, no final do livro, lá no capítulo de 38, aí Deus responde assim para Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, Deus basicamente está dizendo Olha o assim, próximo slide, ó. Exatamente. Então, tipo, Deus está dizendo assim, eu não preciso lhe responder, eu sou soberano sobre a história e sobre o que acontece com você. Exato. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que essa questão do faraó, que Deus endurece o coração, que Deus que determina... às vezes dá a ideia na gente que não é verdade, mas que é Deus que incita o mal no coração da pessoa, que a pessoa já era ruim e que Deus vai lá e diz assim, agora você vai ser pior. É como se, às vezes, é o que parece, mas eu sei que não é. E aí, quando eu leio primeiro Romanos, que tem um texto que me ajuda, mas eu queria que o senhor respondesse para ver se está certo. É o seguinte, fala lá que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. É o versículo 18. Aí lá no 22 diz assim, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança de imagem de homem. Aí 24. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para os desonrar o seu corpo entre si. E no 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, tipo, a pergunta é a seguinte, quando Deus diz que ele entrega... quando ele diz que endurece o coração de Faraó, ele não está só entregando o Faraó a própria maldade do seu próprio coração? Tá. Vamos lembrar aqui que tem algumas coisas diferentes sendo tratadas aí. Com relação a Jó, é porque não deu tempo. Eu nunca sei quanto tempo eu vou conseguir explicar as coisas. Não tem problema, a gente não está com pressa, a gente está aprendendo, está ótimo, né? Mas com relação a Jó, eu vou responder essa primeiro, né? É uma coisa muito interessante. O diabo está quieto, gente. E aí Deus chama o diabo, você viu o Jó ali, cara? Acaba crente, gente boa.
Aí o diabo pega e joga um ataque duplo contra Deus e contra Jó. Por quê? Porque Deus chegou e meio que se gabou diante de Jó. Eu sou um Deus digno de ser amado e um Deus digno de ser louvado. E Jó percebeu isso. Por isso Jó me ama. Só que aí, isso tem um elogio de Deus para com Jó, e tem Deus dizendo, percebeu como eu sou digno? E o diabo vai atacar tanto Deus quanto Jó, dizendo assim, eu estou lendo essa história por uma outra lente. Eu estou lendo que esse menino é crente porque compensa. Ele é crente, mas o cara é rico pra caramba, tem uma boa saúde, tem uma família top. Assim até eu sou crente. Eu quero ver esse cara ser crente quando não tiver mais nada disso aí. Quero ver ele ser crente se o Senhor arrancar tudo. Aí Deus chega e fala assim, vai lá. O diabo não mexeu em Jó até que Deus deixou. Já contei, talvez eu já tenha contado, vou falar de novo. Tinha uma mulher que trabalhava na minha casa, de uma igreja pentecostal, comprou um carrinho velho, roubaram. E ela, lavando a louça, chega para mim e fala, pastor Márcio, Deus me deu um carro, mas o diabo tomou. E eu falei, não. Jó falou, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Por quê? Porque se você divide as coisas e fala, uma coisa é Deus e outra coisa é o diabo. Então Deus me deu as coisas boas e o diabo é que traz as coisas ruins. Aí então o que acontece? Tem dois poderes em ação no mundo e dois poderes rivais. E aí então fica fácil livrar a barra de Deus. Fala, Deus não tem nada a ver com isso, isso é obra do diabo. E, vamos ser honestos, está cheio de evangélico no Brasil que pensa exatamente assim. Por isso eles estão fazendo oração e de uma hora para outra eles param de falar com Deus e começam a repreender o diabo. Quem já viu oração que vira para a repreensão de diabo ao vivo e em cores? Está todo mundo assim. Por quê? Porque precisa falar com os dois lados. Tem que atiçar essa fogueira e apagar aquela. Vocês estão entendendo qual é o problema? Não tem duas forças no mundo, queridos. Tem uma só, é Deus. Ele que é soberano. Ok, para o teste de Jó fazer efeito completo, Jó tinha que pensar que a maldade que veio sobre ele era de Deus. Porque senão o teste não... Eu vou guardar a sua pergunta no vídeo e vou começar a pergunta 2 na aula que vem com ela, tá bom? Mas para o teste fazer efeito, Jó tinha que dizer assim, Deus me deu coisas boas e agora Deus me deu coisas ruins. Porque senão, era fácil livrar a barra de Deus. Que é que eu estou com medo da gente estar tentando fazer aqui em alguns momentos. Entendeu? É o que nós não podemos fazer. E aí então o que acontece? O Jó fala, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Aí, a mulher de Jó tenta fazer o Jó reprovar no teste. Porque ela fala assim, Jó, seguinte, você era crente, estava compensando, mas agora não está mais. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Se o Jó fala assim, verdade, vou amaldiçoar Deus e vou morrer, o diabo falava assim, aí não te disse? Não te disse que ele só te obedecia quando compensava? A mulher foi um agente de Satanás. Percebe? Aí o Jó fala para ela assim, você fala como qualquer louca. Nós recebemos o bem que Deus deu e não vamos receber o mal? Para quem que Jó acredita o mal que ele recebeu? Para Deus. Mas foi o diabo, está lá escrito no livro, não está? Só que quando Deus conversa com o Satanás, no capítulo 2, Deus chega e fala para o diabo, viu só? Ele se mantém íntegro apesar de você me ter instigado contra ele para eu arruiná-lo sem motivo. Mas peraí, Deus, peraí. Quem foi que foi lá e matou os filhos de Jó, segundo o texto? Foi Satanás. Quem foi que foi lá e fez os bens de Jó serem roubados? Foi Satanás. E Deus chegou e falou assim, Satanás, você roubou os negócios do cara e ele continua. Deus fala para o próprio Satanás, eu o arruinei sem motivo. Deus chamou essa e bateu no peito e falou, essa bola é minha. Olha, está dando para entender? E aí então fica toda aquela discussão. O tempo inteiro o livro tem que sustentar que o que está acontecendo ali está debaixo do controle de Deus. E é disso que nós estamos falando. Ok? Essa parte aqui era importante demais para eu deixar. Eu vou começar a aula da semana que vem, eu vou guardar, vou ouvir no vídeo, vou começar com a parte 2 da sua pergunta. Tá bom? Tudo certo aqui, pessoal? Vai demorar um pouco, chama decantar.
Entendeu? Lá em casa tem piscina, vocês conhecem a casa da minha mãe, né, que eu não moro mais lá? E aí tem que jogar um remédio, uma química, que ela gruda a sujeira e espera a sujeira depositar no fundo para depois você passar o aspirador. Isso chama decantar. Você joga o produto e espera fazer a ação. Espera decantar o conhecimento. Vai ficar um pouco mais confortável com o tempo. Pode ficar tranquilos, eu tenho certeza disso. É todo mundo crente aqui, vai dar certo. Ok? Ore a Deus para que a verdade bíblica fale mais alto do que sua opinião. E vai exercitando essa sua submissão, porque ela é importante. Tá bom? Joia. Nós vamos agora cantar uma música que eu espero de verdade que você esteja ensaiando, porque essa música nós vamos apresentar para Deus. A plateia do culto é Deus. Ok? E aí então a gente não vai ficar contando que o irmão do nosso lado vai cantar bonito para a gente se deliciar com a beleza da melodia. A gente vai se preparar para que cada um de nós cante bonito para Deus no culto.